você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados, ligadinhos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Boa segunda-feira para todos vocês, para quem está trabalhando, para quem está estudando, para quem está em casa, enfim. Uma ótima semana que se inicia para todos nós e bora lá então iniciar mais um vídeo aí para falar do nosso Vascão. Galera, é o seguinte, hoje, né, ali em torno de 11 horas da manhã, ocorreu ali uma audiência pública na sede ali da Alerj, né, a sede aqui no caso do Rio de Janeiro, né, legislativo, né, melhor dizendo, e é o seguinte, né, o Ministério Público aí não enviou ninguém, né, não compareceu ninguém formalmente ali representando o Ministério Público nessa audiência pública que ocorreu hoje pela manhã na Alerj em relação ali à reabertura de São Januário, né, gente? E ali, dentre as pessoas que tiveram a palavra, foram várias pessoas que falaram aí nessa assembleia. Fato é que ali estiveram presentes ali Carlos Osório, vice-presidente do Vasco da Gama, a diretora do nosso departamento jurídico, Gisele Cabreira, e também o advogado aí Marcelo Figueira. Aí dentro dessa situação aqui é o seguinte, o advogado Marcelo Figueira, afirmou que devido aí à última vistoria que o batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro fez em São Januário agora, semana passada, né, gente? Mas melhor dizendo aí no sábado, né? É o seguinte, né? Os bombeiros teriam feito ali algumas exigências, algumas coisinhas, alguns detalhes, estariam fora ali dos parâmetros requeridos, né, pelo Corpo de Bombeiros. Fato é que os bombeiros já pediram isso para o Vasco da Gama formalmente, para que o Vasco da Gama fizesse essas melhorias, e o Vasco já está aí no dia de hoje realizando as mesmas, né? Assim afirmou aí Marcelo Figueira. E é o seguinte, ainda essa semana, ao que tudo indica, parece que pode ser amanhã, né, essa nova vistoria do Corpo de Bombeiros, e aí sim, dando o laudo final, o parecer final aí do Corpo de Bombeiros pela liberação aí pela esfera, né, do Bombeiro Militar de São Januário. O próprio comandante do Corpo de Bombeiros também falou hoje ali nessa audiência pública na Alerj, né, em relação a essa vistoria aí em São Januário, e o mesmo foi afirmado aí pelo próprio, né, gente? Não ficou só por aí, também o comandante do BEP, aí, o batalhão especializado em policiamento em estádios, afirmou aí hoje também lá na Alerj, que é o seguinte, eles têm totais condições sim de fazer a segurança em São Januário, ali no caso ali de oferecer segurança, né, para um evento dessa magnitude, desse porte. Então fica aí, né, o parecer das autoridades, né, Corpo de Bombeiros aí corroborando com o que o Vasco da Gama está dizendo, o BEP, né, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, também corroborando aí e ainda afirmando que eles conseguem sim fazer aí a segurança das pessoas ali no estádio, né. Fato é que agora a gente aguarda aí essa decisão, esse possível acordo aí juntamente ao Ministério Público, né, que é o TAC, que a gente tanto espera aí desde semana passada. A gente aguarda aí que, quem sabe, nessa semana a gente consiga aí boas notícias em relação a esse acordo, esse termo de ajustamento de conduta, né, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ao TJRJ, lembrando que corre também uma ação lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Enfim, fato é também que o procurador aí geral da Justiça do Rio de Janeiro esse dia se reuniu também com diretores do Vasco da Gama. O próprio também afirmou que estaria muito perto de um acordo pelo TAC com o Vasco. O Vasco também mencionou a mesma situação. E hoje aí, lá na Alerj, né, essa audiência pública aí com a presença aí de alguns membros aí importantes da diretoria do Vasco da Gama, até mesmo ali da presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, a Vaninha, né? Enfim, várias pessoas, até mesmo ali Júlio Brandt foi lá, ainda falou uma bobagem no final das contas, aí chegou na hora dele falar, falou uma bobagem no finalzinho do discurso ali, mas tudo bem, enfim, não estou aqui para falar dessa situação. Fato é então que o Ministério Público não enviou nenhum representante, acaba ficando feio, né? Porque ali tinham pessoas que torcem para o Vasco, pessoas que torcem para outros times e pessoas também que se abstêm de futebol, que não são torcedores de nenhum clube, mas que concordam que há sim dois pesos e duas medidas, que está sendo feita aí uma injustiça, né, com o nosso Caldeirão de São Januário. E aí dentro dessa situação envolvendo o nosso Caldeirão de São Januário, vejam aí o que falaram ontem os comentaristas ali de um programa bem bacana da ESPN Brasil, divulgado no dia de ontem, ou hoje, se eu não me engano. Fato é, nas últimas horas, vamos dizer assim, fato é
que eles assinam embaixo, né, e corroboram com tudo isso que nós vascaínos, a gente já vem dizendo há alguns dias, né, há mais de 70 dias, para ser bem exato, e hoje tudo isso também foi mencionado lá na Alerj, então vejam aí o que os comentaristas da ESPN disseram em relação ao São Januário. Só vou deixar, gente, sem a imagem, né, vou deixar aí uma arte apenas e o áudio no fundo, por conta de direitos autorais, então acompanhe aí o que eles falaram. Será que não deu para entender ainda que é uma questão maior do que futebol o que está acontecendo com o Vasco? Não deu para entender? Não teve sensibilidade ainda? Será que tem outros interesses ali que vão muito além do interesse das pessoas ali, do interesse social? Será que ninguém parou para analisar? Vai ficar isso sim? O Vasco não vai mais jogar em casa, é isso? Eu falei de perseguição, né? Até viralizou o vídeo, a torcida do Vasco aí hoje muito carinhosa comigo por isso. Se eu não me engano, foi no dia que eu estava no dia que você estava comigo. Eu estava participando, só que eu estava ouvindo. Muita gente divulgou aquele vídeo e tal. Eu acho que o campeonato, o Vasco está disputando 2 campeonatos. A gente fala assim, o Vasco tá lutando contra o rebaixamento e ele tem uma vantagem que ele só tá em campeonato. O Vasco é o único time que tá em 2 campeonatos diferentes. Ele luta no Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento e ele luta contra o sistema. Show de bola, né, gente? É isso aí, né? Então a gente espera que tão breve a gente tenha uma boa notícia em relação ao nosso Caldeirão. Agora mudando de assunto, família, pra gente virar a chavinha, quem tá fazendo aniversário no dia de hoje, completando 61 anos de idade, é o nosso Capita, ex-zagueiro aí, comentarista de televisão atualmente, campeão pelo mundo. Quem é Álvaro Silva? Ricardo Rocha, gente, isso mesmo, né? O nosso zagueirão aí, xerifão, Ricardo Rocha, completa no dia de hoje 61 anos de idade. Ricardo Rocha que venceu aí com a camisa do nosso clube no Campeonato Carioca. Também tem uma história muito linda com a camisa da seleção brasileira. Ele que é campeão mundial, venceu aí uma Copa do Mundo com a nossa amarelinha, né? Foi referência aqui no nosso elenco quando passou por aqui. É um jogador multicampeão no futebol brasileiro, sobretudo no futebol mundial. Também aí, né, obviamente, que ganhou aí essa Copa do Mundo. Então, meus parabéns a Ricardo Rocha, nosso xerifão aí, que completa 61 anos no dia de hoje aí. Feliz aniversário. Galera, agora vamos mudar de assunto. Vamos entrar aqui no que nos interessa, o assunto mais importante da semana aí, né? Entre aspas aí, que é Vasco da Gama e Fluminense, né? Próximo domingo a gente entra em campo às 4 horas da tarde. E é o seguinte, galera, os ingressos aí, já temos informações sobre ingressos e venda de ingressos. O valor aí, tá, gente, em média, viu? O valor da inteira varia de R$80 a R$130, né? Então a entrada inteira, né? Independentemente do setor, são vários setores, né? Ali você vai achar uma variedade de setores e valores, mas é o mínimo, né? O valor mais barato é R$80 o valor inteiro e o mais caro ali R$130 aí a partida que vai ser disputada no Engenhão. Aí no caso o valor médio, né? Agora sim corrigindo, né? A meia entrada, né? Vai variar de R$40 a R$65 a meia entrada para essa partida entre Vasco da Gama e Fluminense. Mais informações é só vocês entrarem aí no site do Vasco da Gama. Lá tem certinho o cronograma de vendas, os valores, né, a forma de pagamento e outras informações também sobre os setores ali dos ingressos. Valeu, família? Agora, ainda falando dessa partida, mas não mais dos ingressos, é o seguinte... Foi confirmado agora há pouco aí, o Vasco da Gama vai fazer um treino nessa quarta-feira lá no tapetinho do Engenhão, né? Então quarta-feira está confirmado, nós vamos treinar no Engenhão, já nos preparando para essa partida contra o Fluminense. Aí lembrando que terça, quinta e sexta-feira, também foi divulgado pela diretoria do Vasco hoje, que os treinamentos vão acontecer normalmente no CT Moacir Barbosa, então por enquanto um treinamento apenas ali no Engenhão, que seria aí na quarta-feira, galera. E também foi informado que nessa quinta-feira, né? Um dos atletas do nosso elenco, após o término do treino ali no Engenhão, vai conceder entrevista. Ainda não se sabe quem concederá aí, entre aspas, essa zona mista, essa entrevista coletiva na quarta-feira, mas então haverá aí entrevista, viu, galera? Agora é o seguinte, José Gabriel também, né, ele que cumpriu suspensão automática na última rodada por levar aí o seu terceiro cartão amarelo, não foi nem relacionado, obviamente, contra o Bahia, já está apto de novo para voltar aos gramados, né? Já não deve mais nada, vamos dizer assim, em termos aí de punição em cartões, né? E ele, ao que tudo indica, pode retornar ao nosso time titular, né, gente? Ramon Dias aí vinha escalando ele como titular, ele saiu apenas aí por uma situação de suspensão, então, ao que tudo indica, ele deve retornar ao time titular. Então, nós possamos ter aí a volta aí de José Gabriel no meio-campo do nosso time, galera.
E ainda falando, né, gente, de clássico, né, falando dessa partida, é o seguinte, né, o nosso time, o Vascão, esse ano, né, a gente só teve aí 29%, quase 30% apenas de aproveitamento nos clássicos, né? Então isso significa que para cada 3 clássicos que a gente disputou, a gente venceu apenas um na temporada de 2023. São dados aí bem alarmantes, né? Uma vez que a gente aí já não foi bem no Campeonato Carioca, a gente aí foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, estamos apenas disputando o Campeonato Brasileiro e nada mais, e estamos aí na zona do rebaixamento, infelizmente, né? E aí é um dado alarmante que de 3 clássicos que a gente disputou na temporada, apenas um aí a gente teria o aproveitamento de vitória, né? Então é bem alarmante, vamos torcer para que a gente quebre essa escrita, quebre esse tabu e a gente consiga aí derrubar esses dados, né? Quem sabe aí vencendo, né? A equipe do Fluminense lá no Engenhão diante do nosso torcedor, lembrando que apenas 10% dos ingressos aí estão destinados à torcida do Fluminense, os outros 90% dos ingressos para nós aí, torcedores do Vasco da Gama. Galera, e para a gente estar aí, antes da gente encerrar o vídeo de hoje, vou só dar aqui um dado interessante para vocês aqui, para a gente ficar aí sobre análise e sinal de alerta, né? É o seguinte, galera, desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 equipes, né? Apenas 2 times escaparam do rebaixamento, vivenciando uma situação parecida ou igual à do Vasco da Gama nessa temporada de 2023. Que foram eles aí o Fluminense de 2019 e a equipe do Ceará no ano de 2018. Né? O Fluminense no ano de 2019, como vocês já podem acompanhar na tela, na ocasião ele terminou o campeonato ali na 16ª colocação, ou seja, no limite do limite, com 46 pontos somados, né? E ali quem vinha encabeçando a zona do rebaixamento, no caso nesse ano, que foi rebaixado como o primeiro da lista ali, foi o Coritiba com 45 pontos, 1 ponto apenas de diferença, no caso, para o Fluminense, né? 45 pontos, 1 ponto a menos ali. Então, Coritiba foi o 17º nesse campeonato, então o Fluminense escapou ali na Bacia das Almas, né, gente? No caso, em 2019. Já em 2018, quem conseguiu essa façanha, né, foi a equipe do Ceará, que vivia um péssimo momento, teve um primeiro turno bem parecido, se não pior que o nosso no Campeonato Brasileiro. Fato é que o Ceará conseguiu terminar o campeonato em 15º colocado, com 44 pontos conquistados nessa temporada de 2018. Mas sabe o que é mais interessante? Que logo depois do Ceará, em 16º nessa temporada, quem terminou fomos nós, o Vasco da Gama. A gente terminou com 43 pontos somados. E aí o primeiro time encabeçando a zona do rebaixamento nessa temporada de 2018 foi o Sport com 42 pontos, que terminou na 17ª colocação. Ou seja, até mesmo no ano recorde aí de quando conseguiram escapar do rebaixamento em péssimas campanhas, né, que foram aí Fluminense e Ceará, o Vasco da Gama acabou aparecendo também logo ao lado ali, na verdade acabou ali pior do que o Ceará, acabou em 16º ali, no limite do limite, né? A diferença é que o primeiro turno do Vasco nessa temporada foi no caso, um pouco melhor do que o primeiro turno do Ceará, por isso que é comparada aí essa campanha de 2023 do Vasco. Mas é o seguinte, né, enquanto houver chance a gente vai lutar, a gente vai brigar. Acredito que se a gente parar de ser garfado dentro e fora de campo, acredito que se a gente parar de ser prejudicado em relação à torcida, o VAR e a arbitragem, mais precisamente falando, eu tenho certeza que a gente tem condições aí, tanto falando dos jogadores, mais precisamente falando de Ramon Dias, de preparar o nosso time aí para conseguir sair dessa situação. Eu acredito na nossa equipe sim, não acreditava no início do segundo turno, não acreditava ali quando a janela estava quase terminando e não chegavam reforços. Hoje eu afirmo para vocês que eu passei a acreditar novamente, uma vez que Pablo Red chegou mostrando a que veio, 5 jogos, 3 gols. Paulinho de Paula chegou quieto, tímido, ali discreto e está jogando muita bola. Praxedes chegou debaixo de muita crítica, fato é que hoje ele é titular da nossa equipe. José Gabriel, depois de passar vários treinadores no Vasco da Gama, consegue enfim encontrar uma regularidade atuando na nossa equipe. A nossa defesa, né, depois de anos aí, ao que parece que a gente não vem mais levando tanto gol bobo assim, a gente ainda leva, mas diminuiu muito essa situação. A gente resolveu um problema aí da lateral esquerda que há muitos anos a gente não resolvia, né? Então aí depois chegou aí Dimitri Payet, né, que ainda vai jogar em alto nível, teve a sua estreia, mas foram poucos minutos, mas eu acredito que com todo esse somativo aí, mais a chegada de Ramon Dias e mais o que a gente vem entregando, se a gente não for prejudicado, vou até frisar aqui, eu acho que a gente tem sim chance para sair dessa situação, família, aí frisando, né, o que foi falado agora há pouco aqui no vídeo dos comentaristas da ESPN, que o Vasco hoje tem 2 campeonatos. Tem um campeonato na briga pelo rebaixamento e o campeonato pelo sistema, né? Essa luta incessante contra o sistema que a gente acaba lutando contra tudo e contra todos. Família, então, nesse
nesse momento que eu tenho para falar para vocês é isso, e mais tarde eu broto aqui trazendo mais informações para vocês do nosso Vascão. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!